Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou Eric aqui, eu sou consultor da Yaman. A gente está aqui, uma das principais parceiras da Tricense aqui do Brasil, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre como acelerar as entregas com automação de testes. Então, a gente vai ter uma breve apresentação aqui sobre como a gente consegue realmente, de fato, fazer uma entrega com mais qualidade de software, realmente com mais rápido e com um custo muito menor em si, utilizando a plataforma Tricense aqui. Bem, pessoal, a gente hoje em dia, a gente já vive um mundo corporativo onde a gente tem diversas interfaces, diversos sistemas interconectados aqui, e a gente tem a necessidade realmente não de olhar uma coisa pontual, não olhar um único momento do sistema, mas sim olhar o todo e garantir que realmente nossos usuários eles tenham a melhor experiência digital possível. E para isso a gente tem que olhar o todo, não só os pontos focais em si. Então, a gente está falando aqui de um sistema corporativo complexo, no qual a gente tem que entender o que a gente tem que testar, uma análise de impacto inteligente, uma otimização baseada em risco extremamente importante. Então, eu tenho que entender o que testar, quais são os caminhos que realmente fazem diferença para ser testado, o que realmente é risco para o meu negócio, para que eu tenha, de fato, um ganho e uma produtividade assertiva e que vá direto ao ponto e que eu consiga ter uma cobertura inteligente para o meu teste. Quando a gente fala de teste em geral, a gente falava muito antigamente em cobertura de teste. Hoje a gente já pensa no paradigma de risco, o que realmente é o risco para o meu negócio, o que não pode de fato funcionar para eu conseguir ter uma análise de impacto e saber se alguma alteração pode ir ou não para a produção, mesmo que tenha algumas coisas falhando aí no meio. Às vezes é mais interessante a gente abordar o risco, o que é mais importante para a nossa entrega. E com isso a gente fala de automação de teste inteligente. Uma vez a gente tem uma análise de impacto, a gente já sabe os caminhos, a gente já sabe os riscos que eu tenho que cobrir. Realmente eu vou focar a minha automação em cima desses riscos. Eu faço realmente uma automação nativa em cima dos meus riscos. O terceiro passo aqui é saber se realmente eu vou conseguir entregar a experiência que o meu usuário precisa, se essa aplicação é escalável, ou seja, eu vou atender de fato a demanda de acessos que eu vou ter, ela vai performar essa aplicação, e em si eu tenho que também olhar para a escala dessa aplicação em ambiente produtivo. O próximo passo seria realmente garantir que os meus testes end-to-end estão corretos. Então, desde dos meus inputs de dado até a minha persistência de dados, eu tenho que saber se isso aí está correto, está coerente. Não só funcionalmente na minha tela, mas eu tenho que percorrer todo o meu caminho end-to-end. E por isso, por último, a gente tem que pensar realmente qual é o definition of done do meu teste. Onde eu quero chegar? O que é realmente, de fato, tido como ponto final. Para isso, eu preciso ter uma gestão de testes, eu preciso ter um gerenciamento de teste unificado, onde eu pego desde a minha análise de impacto, automação de teste, garantia de teste de performance, garantia das massas de dados e realmente entender que todo esse caminho foi contemplado em cima do meu risco. Eu tenho uma análise em tempo real em cima do que foi feito. E, logicamente, tendo uma trilha realmente que eu consiga estar em compliance com meus testes, ou seja, eu tenho garantia de auditoria, eu tenho garantia de segurança de que isso aí está realmente pronto. A Tricense oferece para a gente, ela oferece realmente, de fato, uma plataforma totalmente coberta com mais de 160 tecnologias embarcadas, aonde, desde a análise de impacto, a parte de automação de teste, a teste inteligente, a parte de performance teste e a parte de dados íntegros, né? Garantindo aqui uma automação de teste, ou seja, um teste inteligente, cobertura em cima de risco, totalmente aderente às esteiras DevOps, totalmente extensível e garantindo de fato que o meu roadmap vai estar coberto e olhando de novo para os riscos do meu negócio. E quando a gente fala em SAP, principalmente, não é só SAP, a gente tem que pensar que antes do SAP, no meio do SAP, a gente tem integrações 1000 aqui no meio. A gente tem que olhar todos os nossos limites, ou seja,
além do limite do SAP, a gente tem que olhar a cobertura em cima de SAP, espetacular, mas a cobertura de todas as outras tecnologias que possam estar embarcadas juntas também vão estar aderentes a essa tecnologia. De novo, mais de 160 tecnologias embarcadas na plataforma Tricense, né? A ferramenta de automação de teste da Tricense Autos, que a gente vai focar um pouquinho mais na parte de automação de teste, para a gente entender como a gente vai entregar mais rápido aqui. Mas a gente tem que realmente pensar que tem todo o caminho que precisa ter da complexidade de uma corporação. E por que a SAP escolheu a Tricense como sua solução oficial de testes, né? Bem, é o tripé básico aqui. Na verdade, a Tricense é uma líder global de soluções de teste empresarial, é realmente líder pelos principais quadrantes aí, Gartner, Forrester e DC, tem mais de 2.000 clientes aí com casos de sucessos espetaculares. É uma plataforma completa, ou seja, vai desde SAP e todas as outras tecnologias que foram necessárias estarem sendo cobertas aqui. Então, eu consigo automatizar todo o meu processo de teste, todo o meu negócio, indo desde API até base de dados. E, por último, aqui é uma tecnologia moderna, orientada por inteligência artificial, extremamente fácil, extremamente intuitiva e que consegue ser muito simples operação, ou seja, eu consigo trazer desde desenvolvedores até especialistas de negócio, pessoas que não têm skill técnico para fazer codificação, por exemplo, consegue automatizar um teste dentro da ferramenta aqui, como vocês vão ver lá na frente, tranquilamente. Bem, eu sou da Yaman, nós somos uma empresa parceira da Tricense aqui no Brasil, a principal parceira da Tricense, por sinal, e nós somos uma empresa aqui de engenharia de qualidade de software, engenharia de qualidade de software, né? 100% brasileira, orientada a entregar as melhores experiências digitais para os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Nós vivemos exatamente para isso, para entregar a melhor experiência em cada etapa do SDLC. Então, nós nos comprometemos a entregar as melhores soluções e técnicas para os nossos clientes, enquanto impulsionamos a tecnologia no Brasil e impactamos a vida de todos os brasileiros em si, com fomento de educação e tecnologia. E o nosso propósito, de fato, é entregar as melhores experiências digitais, como eu falei, que realmente causam impacto e transformação no mundo precisa. A gente vive realmente para entregar essas experiências. E como que a gente faz isso, né? A gente é um Great Place to Work, né? A gente é realmente uma das top 20 empresas aqui do Great Place to Work. A gente, entrando um pouquinho mais a fundo na parte de contínuos testes, a gente é certificado pelo ISG Provider Alliance, a gente está no quadrante de líder em contínuos testes já 2 anos seguidos, indo para o 3º ano aqui como liderança nesse quadrante aqui. Em relação, a gente tem várias certificações aí de reconhecimento em si. Quem confia na gente, Yaman, aqui? A gente tem todos os segmentos de negócio em si, a gente tem desde o varejo, financeiro, a gente tem atacado em si, a gente tem realmente grandes players aí do mercado que realmente confiam no nosso trabalho, são parceiros nossos aí, a gente consegue estar andando lado a lado aí, entregando realmente as melhores experiências e oferece como os serviços que a Yaman oferece, né? Engenharia de software, qualidade, acessibilidade digital, cybersecurity, SRE Services e IT Services, ou seja, a gente realmente cuida de todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento, a gente consegue atuar em todos os momentos aqui. Quando a gente fala em caso aqui a palestra de contínuos teste, né? A gente está falando que a gente é uma empresa que trabalha muito fortemente, há mais de 10 anos no mercado, muito forte com teste, mas a gente vai desde a parte de engenharia, a parte de desenvolvimento, monitoridade de DevOps, acessibilidade digital, testes acessíveis, a gente entrega aplicações acessíveis, design de protótipos acessíveis, consultoria especializada na parte de acessibilidade,
A parte de cybersecurity também a gente consegue, desde a parte de pentest, da parte de verificação se realmente se existe alguma vulnerabilidade, até a parte de desenvolvimento seguro. A gente está falando de testes de performance como um todo, a gente vai desde a democratização de performance, troubleshooting, análise de otimização de aplicação, até testes de estresse e carga de performance. E IT Service a gente tem a parte de gestão de capacidade como serviço, né? Administração de banco de dados, administração de middleware e FinOps. Bem, o grande paradigma do teste, né? Cada vez mais as empresas estão indo para o modelo ágil. E o modelo ágil é extremamente interessante, né? A gente consegue entregar mais com menos tempo e a gente vai entregando ciclos de vida bem pequeno, né? Só que esse paradigma, ele realmente me traz algumas lacunas aí que precisam ser pensadas e como a gente vai atingir isso, né? Porque quando a gente está falando do backlog, ou seja, a automação de teste acaba ficando para trás. Muitas coisas acabam ficando como no backlog pela falta de capacidade de entrega dos recursos envolvidos dentro de uma squad. Então, a gente tem muita necessidade de entregar sempre coisas novas dentro de uma sprint e a gente acaba deixando para lá uma série de coisas muito impactantes e muita coisa vai fazer diferença no futuro, que seriam, por exemplo, testes regressivos, testes que vão ter que ser refeitos e depois a gente sai correndo atrás para conseguir resolver. Isso causa um grande retrabalho. E nesse aspecto aqui, a gente fala que a automação de teste, baseada numa ferramenta como a Tricense, como não, mas na ferramenta tosca da Tricense, a gente tem exatamente um enorme ganho de produtividade. E por que a gente vai automatizar um teste, né? Por que eu não posso correr atrás do prejuízo? Porque 10% dos meus custos hoje é relacionado ao retrabalho. 25% do meu esforço, no mínimo, é em cima dos testes de software. E testes tardios me apresentam aqui um aumento expressivo nesse custo do projeto. Quando a gente fala de 25% do total de esforço, em alguns casos chegando a 50%, porque esse teste ele vai lá para frente, vai dar bug, vai ter que voltar para cá, ser retestado, depois voltar para frente, e muitas vezes isso aqui não é contabilizado pelo simples fato de que já entrou em manutenção e está sendo retestado lá na frente. Então, dá um retrabalho e é 25% a 50% de esforço do meu projeto de entrega de software é teste, e testes tardios tem um aumento expressivo no meu custo de projeto. E como que a gente faz para trabalhar um pouco menos esses custos? Como que eu consigo diminuir, consigo melhorar isso? Bem, 76% dos líderes concordam hoje que melhorar a velocidade com a qualidade é realmente o ponto-chave aqui para eu conseguir atingir meus principais objetivos de negócio. Então, o que a gente propõe? A velocidade de inovação ele requer o continuous test. Se eu estou fazendo meu SDLC aqui, ou seja, vou estar lá codificando, vou estar buildando, eu preciso fazer um teste contínuo, garantindo de fato que aquelas mesmas aplicações, aquelas mesmas funcionalidades de risco de negócio que a gente levantou, elas continuem estando de fato funcionais. Então, desde a parte do meu teste unitário, desde a parte do meu teste componente, desde a parte do meu teste de integrado, o meu teste progressivo e meu teste regressivo continuamente sendo rodado dentro do meu ciclo de vida de aplicação. E o que é, de fato, esse continuous test? É exatamente o processo que a gente utiliza integrado na pipeline para estar fazendo o primeiro teste, o teste componente, sempre rodando nos meus builds, sempre rodando nos meus testes progressivos e em si, os meus testes regressivos e todo o meu build de aplicação em si. Então, de fato, o Continuous Test é a execução de testes automatizados como parte da minha pipeline de entrega, como parte do meu ciclo de vida DevOps. Se a gente lembrar que um Continuous Delivery aqui, menos se eu não utilizar um Continuous Test, eu vou ter um Continuous Bug, e esses bugs vão ser sempre replicados para frente, ou você vou ter sempre o retrabalho de retestar, eu vou ter que parar pessoas para ficar fazendo isso, se eu não, de fato, automatizar
esses testes e colocar ele, de fato, dentro do meu ciclo de vida para rodar continuamente andando. Bem, quando a gente fala de contínuos teste, a gente precisa o quê? Pessoas, processo, contínuo teste, disciplina e tecnologia. E a gente vai falar aqui da tecnologia mais... da melhor tecnologia em relação a contínuos teste em automação. E a gente vai falar aqui o Tricentis Tosca. Uma coisa interessante para a gente começar aqui é o seguinte: o Tricentis Tosca ele é uma ferramenta extremamente fácil, extremamente intuitiva, extremamente focada a negócio. Por que ele é focado ao negócio? Ele não é uma ferramenta que você precisa ser técnico para você entender e automatizar um teste. Você precisa ser uma pessoa que entenda dos processos de negócio, você consiga ser uma pessoa que entenda basicamente entenda do processo de negócio para estar desenvolvendo. Então, é uma ferramenta totalmente codeless. Ela faz automação e consegue, através da avaliação de risco, a gente consegue, de fato, saber se aquela execução ela vai atender em si o meu risco de negócio que a gente definiu aqui e realmente tem uma cobertura de riscos em cima da minha execução que faz essa diferença para o meu negócio. Então, é uma ferramenta baseada em modelos. Como ela trabalha essa ideia de modelos? Ela pega a minha interface, qualquer que seja ela, via API, se for uma interface web, se for uma interface mobile, uma interface SAP, qualquer interface, a gente vai conseguir modularizar, vai criar modelos dessas interfaces e vai trabalhar através desses modelos, vai trabalhar basicamente reutilizando esses modelos para todos os steps de caso de teste que eu tiver, de forma muito rápida, muito fácil e de extremamente fácil manutenção desses testes. Ou seja, toda vez que eu precisar fazer uma manutenção, uma entrega nova, numa sprint, por exemplo, eu entreguei 3 campos, na próxima sprint vai ter na mesma tela, no mesmo módulo, por exemplo, 4 campos, eu consigo fazer a alteração desse caso de teste com um simples clique no botão, vocês vão chegar a ver isso aqui, e é interessantíssimo. E é uma ferramenta baseada em risco, né? Em testes baseados em risco. Então, ou seja, eu realmente olho para o que importa, dou prioridade, o que é interessante para o meu negócio. Ou seja, eu tenho que garantir meus processos críticos para ter um resultado de 80% a 90% na minha taxa de automatização e realmente garantir aí um voo tranquilo. E como que funciona essa ideia de automação baseada em modelos? A automação baseada em modelos, como eu falei agora há pouco, né, a gente tem uma interface. Não importa se essa interface é uma interface web, SAP, mobile, API, se é banco de dados, eu tenho uma interface qualquer que seja sistêmica, na qual eu vou modularizá-la, eu vou extrair um modelo daquela interface, daquele modelo de negócio. Esse modelo ele tem que ser representativo, ele tem que ele acaba sendo representativo para o meu negócio. O que aquilo faz parte, o que aquilo funciona, qual é a funcionalidade que está atrelada àquele modelo. Eu vou modularizar isso de forma que, por exemplo, eu consigo reutilizar em vários lugares. Mas uma vez o modelo criado, eu vou fazer meus testes, simplesmente arrastando, adicionando minhas informações de negócio, fazendo essa engrenagem girar. Uma vez eu tendo o meu módulo criado, o meu caso de teste definidos, eu consigo escalar isso para a quantidade de massa de dados que eu quiser. Eu consigo triplicar todos os cenários que eu consiga fazer. Isso que a gente fala que a Tosca é uma ferramenta inteligente. Ela consegue entender e definir diversos cenários diferentes dependendo da minha base de massa de dados de teste que eu vou querer ter. Uma vez gerado a minha massa de teste, ele volta aqui para o meu modelo e eu consigo executar a automação e executar os resultados em si. É um paradigma bem novo, é um paradigma bem simples e vocês vão ver aqui um pouco mais para frente no meu vídeo que é realmente muito fácil você modularizar e criar um caso de teste exatamente drag and drop.
aqui eu vou passar agora um vídeo para vocês entenderem um pouquinho o quão simples é eu criar um modelo. No caso, esse aqui é um vídeo em cima de um cenário SAP, né? Então, a gente vai fazer aqui a automação desse cara. Como que a gente está fazendo? Eu fui lá, eu cliquei no scan, mandei escanear minha página. Quando eu clico no scan, ele vai abrir para mim uma janela agora, onde vai ter todas as aplicações que eu tenho abertas, seja ela SAP, Mobile, seja qualquer aplicação. Então eu vou selecionar uma aplicação, se for em 32, não tem realmente, a gente não tem nada que o Tosca não consiga cobrir. Mas no caso, vamos pegar o SAP aqui, né? Ele vai rodar aqui por trás, ele vai entender qual é a aplicação, já vai deixar lá em evidência aqui. E, de fato, a gente está, então, entendendo aqui no nosso aplicação Tosca, ela já reconhece todos os campos aqui da nossa tela. E aqui, tão simples quanto eu selecionar o que eu quero para fazer a automação, para criar esse modelo, não é para fazer automação ainda, né? Eu estou criando o meu modelo dessa minha interface, então eu vou acabar selecionando os campos que eu quero. Notem, por exemplo, que aqui eu só selecionei 3 campos aqui. Eu estou trazendo o meu modelo para apenas 3 campos campos aqui, porque vai ter um motivo depois para isso, que é o rescan, né, para vocês verem como que é fácil você fazer de novo. No caso, botão Enter aqui, a gente vai fazer no segundo momento. Vamos pensar que a gente é uma equipe ágil, a gente está trabalhando com metodologia ágil, na qual esse sprint aqui só está entregando esses 3 campos, o próximo sprint vai estar entregando. Selecionei meus campos, gravei, fechei. Vocês podem notar aqui que o meu módulo foi criado, ele tira um print screen da minha tela, e é onde eu tenho meus campos lá, caso order type, sales organization, distribution e division, que eu realmente mapeei. E tão simples quanto arrastar e levar ele para o meu caso de teste, eu estou reutilizando o modelo. Então, eu posso utilizar o modelo para fazer N situações diversas de caso de teste. Então, eu vou modularizando lá, eu vou lá e falo quais são os campos que eu quero, arrasto aqui para meu cenário de caso de teste, e daí eu vou simplesmente preenchendo com as informações aqui. Notem aqui que eu tenho a aba Action Mode. Na aba Action Mode eu vou ter várias formas aqui. Eu posso utilizar Verify, por exemplo, para verificar se um determinado campo está preenchido com um determinado valor que seria necessário. Eu posso utilizar Buffer, que seria gravar uma variável para utilizar daqui, por exemplo, mais para frente, em um outro cenário de teste, para validar se essa informação é daqui dessa tela, por exemplo, ou dessa interface, melhor dizendo, vai estar em outro lugar. Eu posso dar um select, eu posso criar uma constraint, eu posso ter N jeito de fazer essa validação. Então, eu posso ter várias situações diferentes. No campo no caso aqui é input, né? A gente vai estar inputando os dados aqui. Aqui no campo de value, eu posso também estar utilizando diversas formas diferentes de ação. Eu posso estar mandando, por exemplo, dar um clique, eu posso estar utilizando uma variável caps lock, eu posso estar utilizando uma variável de cálculo. Notem que qualquer uma dessas funções que são entre colchetes, eu vou ter exatamente a forma que usar aqui. É bem simples mesmo de se utilizar. Eu posso estar utilizando vários padrões aqui pré-definidos que a gente tem já para fazer esse tipo de validação, ou imputar dado, ou imputar data em si. Aqui ele está rodando o caso de teste já, ele simplesmente, o Tosca foi lá, imputou os dados aqui e executou o meu caso de teste. Aqui é o vídeo do rescan. O vídeo do rescan, a gente pensa naquele segundo cenário. Eu já tenho um caso de teste pronto, já tenho um determinado modelo pronto, eu vou aqui e clico em Rescan. O que ele vai me fazer? Ele já entende exatamente qual é a aplicação que ele vai estar rescaneando. Eu selecionei o modelo que eu já tinha feito o scan, dei o rescan, ele já entende qual é a aplicação, já vai direto naquela aplicação e eu vou ter a possibilidade, como vocês podem ver aqui, de adicionar qualquer um novo elemento, por exemplo, dessa interface aqui. Eu posso estar expandindo ou minimizando a quantidade de informações que eu tenho na tela. Eu tenho aqui uma propriedade onde eu posso fazer os identificadores
completamente por âncora, por propriedades ou por índices em si, ou seja, eu consigo trabalhar com tabela de forma bem simples. E eu consigo utilizar também uma função muito simples. Eu posso ou selecionar aqui nessa lista aqui, ou eu posso utilizar a opção de highlight. Quando eu utilizo... já vamos entender aqui. O que está acontecendo aqui? O que seria esse botão G-Button, por exemplo? Quando eu utilizo a opção highlight, eu entendi que a opção G-Button, esse G-Button aqui em específico, ele é o botão imprimir, por exemplo. Não for na hora do desenvolvedor ter feito o botão, ele não colocou o nome. Eu posso mudar o nome aqui para que seja extremamente fácil eu entender o que aquilo lá está sendo. E Selection Screen é o jeito mais fácil, que seria selecionar os campos que eu quero. No caso, eu vou adicionar aqui o Enter, por exemplo, para a gente conseguir finalizar nosso caso de teste, segundo sprint, ou seja, eu fiz uma manutenção, adicionei campos a mais dentro do meu modelo, né? E vai ser extremamente fácil a gente entender como que seria, por exemplo, dar uma manutenção num caso de teste. Diferente da forma, por exemplo, como era antigamente, que seria via scripts, né? Onde a gente teria, de fato, todo um caminho de ter que entender o código e tudo mais, aqui, tão simples quanto eu adicionei o campo Enter, olha que o campo Enter está lá dentro, eu posso pegá-lo e organizar lá para baixo, né, para ter uma identificação lógica, ou seja, da ordem que os campos têm que ser preenchidos, por exemplo. O campo Enter não tinha aqui, eu adicionei nesse módulo, e na hora que eu for criar um caso de teste, tão simples quanto o campo Enter já está lá. Então, eu simplesmente posso falar para ele que neste caso de teste, agora eu quero que ele, por exemplo, clique aqui nesse campo de teste. Então, é o mesmo caso de teste, não tinha o campo Enter, eu mandei rescanear, ou seja, a manutenção é extremamente simples, ou seja, tudo que a gente precisa adicionar ou retirar por conta de um determinado sprint, ou tive uma alteração em si, é extremamente simples. Aqui rodando agora, ele vai adicionar as informações e vai clicar no Enter e ir para a próxima tela. Tão simples quanto isso, ou seja, a automação é extremamente rápida mesmo, é tão simples quanto vocês estão vendo aqui, é só pegar o software e começar a brincar. É realmente isso, pessoal. Eu acho que esse daqui era o que eu queria demonstrar para vocês hoje em relação à automação de teste com as ferramentas da Tricense. E eu queria agora abrir para vocês dúvidas e perguntas aqui sobre o que eu poderia ajudá-los aqui. Eric, temos uma pergunta no chat do Marco Almeida. Ele pergunta se a interface da solução é multi-idioma ou só inglês. A interface da ferramenta Tosca, ela é em inglês. Ok. Ele pergunta também como é o repositório de testes da solução. Existe uma interface gráfica dos processos de teste, tipo um BPM? Temos sim. Na verdade, tem o test design, ele funciona assim como um BPN, a gente consegue ver sim a forma como ele está rodando, sim. Dá para ser feito sim. E o repositório ele é feito em banco de dados, na verdade, né? A gente pode utilizar um SQLite, pode utilizar um Oracle em si, qualquer banco de dados em si, eu acho que a gente está suportando. Ô, Eric. Oi. É o Fernando que está perguntando aqui. Eu vi lá que você coloca os dados, né, estaticamente em cada item lá, né? Eu consigo fazer tipo a integração com Excel para puxar esses dados do Excel, por exemplo? Sim, mas a gente tem, por exemplo, um local chamado Test Case Design, onde a gente consegue colocar todas as informações já direto aqui para ele gerar automaticamente. Eu consigo buscar no Excel? Consigo. Eu tenho integração com Excel, com Word, com todos os aplicativos Microsoft para fazer esse tipo de ação. A gente consegue sim. A gente consegue buscar até os dados, por exemplo, dentro do seu próprio banco de dados para fazer como input de dados aqui, tranquilamente. Mas a gente tem a parte de test case design aqui, onde a gente consegue, de fato, estar alimentando e gerando, por exemplo, sequências aleatórias de casos de teste de uma forma exponencial. Ah, tá. Ok, obrigado. Ela pergunta por que a abordagem por risco é mais interessante que a cobertura nos testes. Poxa, isso é legal.
E quando a gente fala em abordagem por risco, a gente... Bom, eu gosto de utilizar bastante a ideia de um banco, por exemplo. O quanto é importante para você pegar, abrir seu aplicativo de celular e pagar uma conta no dia certo. É extremamente importante. Se você abre o aplicativo do seu celular aqui, não consegue pagar no banco XPTO, você simplesmente vai ter que abrir o aplicativo do banco concorrente dele e pagar o mesmo boleto por lá. Então, ou seja, o risco para o negócio, de você não ter isso funcional, essa determinada funcionalidade não está funcional, é muito maior, por exemplo, do que se eu não tiver uma outra funcionalidade do mesmo aplicativo, do mesmo banco, por exemplo, de consultar aonde é a agência mais próxima. Se o cara está procurando a agência mais próxima, provavelmente ele vai conseguir de N formas diferentes. Consegue ir através do Google encontrar, do Google Maps encontrar, consegue perguntar na rua onde tem uma agência mais próxima, consegue resolver o problema dele de alguma forma. Então, o risco para o meu negócio de eu implantar uma versão do meu sistema que não está funcional, a consulta de agência bancária dentro do meu aplicativo é, de certa forma, mínima em relação a todo o resto. Quando eu falo de risco, por exemplo, de não conseguir pagar um boleto, aí realmente eu não posso ter esse risco para o meu negócio. Então, trazendo isso para cá, em si, às vezes a gente faz uma cobertura enorme de funcionalidades e a gente deixa algumas coisas mais importantes de lado. E o risco para o negócio a gente acaba esquecendo, pensando, estou com 80% de cobertura, quase todas as funcionalidades estão sendo testadas. Eu tive um baita de um esforço enorme para fazer esse tipo de funcionalidade, para testar lá tudo, só que realmente o meu risco, o que realmente vai me trazer perda de imagem, cliente insatisfeito, e parar a minha operação, eu estou deixando de lado. Então, a abordagem por risco, ele olha exatamente no que importa e que foca o seu esforço de teste no que realmente importa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Zug e é isso, pessoal. Podem contar com a Tri-Cities com a Yaman aqui para resolver qualquer problema que vocês tiverem. Maravilha. Nós também da Zug agradecemos a participação de todos. Reforçamos que essa apresentação está sendo gravada, será disponibilizada junto com o material em nossa plataforma. E caso tenha dúvidas, é só entrar em contato com a gente via e-mail. Agradecemos mais uma vez a Tri-City pela parceria e esperamos contar com a presença de vocês nos nossos próximos encontros. Até mais, pessoal. Uma boa tarde.